Pessoal, aquelas foram algumas limitações da contabilidade e eu vou falar um pouco agora nos novos horizontes para a contabilidade. Não só para a contabilidade, como também para a administração. Né? Quando eu estou falando aqui em contabilidade, eu estou falando em administração também, porque estamos em um cenário em um curso de administração. Então, o foco aqui é para vocês. Então, os novos horizontes da contabilidade. Pessoal, os novos horizontes da contabilidade é com esse arroba aqui, ó. Realmente a contabilidade ela está migrando aí para algo digital. Então a parte de operacional, a parte de fazer o operacional na contabilidade está sendo feita ou migrando aí para toda uma parte tecnológica. Eu, como contador, eu, como administrador, não devo me preocupar tanto com a parte operacional de fazer na prática, botar a mão na massa lá, digitar aquilo. Eu devo me preocupar sim em ter sistemas automatizados que me ajudem nesse processo de elaboração de demonstrações contábeis, nesse processo de elaboração de relatórios. Eu devo buscar sistemas que auxiliem que me auxilie nessa parte manual. Porque qual é o papel do contador? Que eu vou sempre bater nisso hoje. O papel do contador e do administrador hoje é ser consultor. A gente está falando hoje de contabilidade consultiva. A gente está falando hoje do administrador vir e dar consultoria para os seus clientes. Então, a parte de elaboração das demonstrações, a parte de digitação de notas, isso deve ser feito por sistemas automatizados. A maioria dos escritórios hoje, ou grande parte dos escritórios, os escritórios grandes mesmo, que estão aí competindo no mercado, escritórios de contabilidade, o que é que eles fazem? Eles importam todas as notas fiscais emitidas para determinados CNPJ e as notas fiscais emitidas por esse CNPJ. Eles não precisam digitar mais essas notas. Importam, conferem, geram relatórios. Hoje, os escritórios eles têm sistemas, muitos escritórios têm sistemas para fazer análise e verificar qual o melhor regime de tributação para aquela empresa, de forma automatizada. E aí o contador, juntamente com o administrador, vai fazer o quê? Vai levar soluções para o empresário. Então, o tempo que o administrador, que o contador gastava fazendo serviços manuais, isso aí foi substituído por robôs. É por isso que surge aquela máxima aí que vai acabar a figura do contador, vai acabar a figura do administrador. Não vai acabar nunca, vai acabar a forma como você trabalha, como aqueles contadores ou aqueles administradores trabalhavam antigamente. Isso já acabou. A gente vê hoje as empresas não precisam mais de pessoas para calcular imposto. Para calcular imposto, eu mando um robô calcular para mim e ele vai me entregar o imposto lá corretinho. Eu preciso de um contador e de um administrador que traga soluções para a minha empresa. Então, esse é o novo horizonte da contabilidade, da administração. É buscar soluções para as empresas. E buscar soluções através da tecnologia e da consultoria. Consultoria, essa é a palavra. Contador e administrador, consultor. Outra coisa que evoluiu muito na contabilidade foi após o surgimento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, ele regulamenta as demonstrações contábeis, ele cria normas. O Comitê de Pronunciamento Contábil, ele cria as normas brasileiras de contabilidade, as técnicas gerais, para tudo na contabilidade. Quando a gente vai fazer contabilidade, existe uma norma. Por exemplo, se eu for trabalhar com ativo imobilizado, vocês vão ver mais adiante o que é ativo imobilizado, mas vou dar um exemplo aqui. Um ativo imobilizado é um bem, uma casa. É um ativo imobilizado da empresa. Pode ser um ativo imobilizado, mas é a casa lá onde funciona a sede da empresa. Ou o prédio onde funciona a sede da empresa é um ativo imobilizado. Então, para ativo imobilizado, existe uma norma brasileira de contabilidade, uma técnica geral.
Então, para a questão de regulamentação de estoques, existe uma norma brasileira de contabilidade. Então, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis ele lança pronunciamentos que auxilia na elaboração das demonstrações contábeis e nos lançamentos. Para vocês de administração, eu não vou detalhar os CPCs ou as normas brasileiras de contabilidade. Eu vou falar de forma geral, mas para o curso de contabilidade a gente trabalha bem essas normas, porque o contador precisa saber bem dessas normas, tanto para elaborar a contabilidade, né, de forma correta, como também para passar no exame de suficiência do CFC. Então, foi uma grande contribuição para a contabilidade foi a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Só para vocês terem ideia, porque eu vou falar durante as aulas em CPC e vocês saberem o que é. O CPC é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que é responsável pelas normas brasileiras de contabilidade, TG. E uma coisa na contabilidade que a gente tem que se preocupar é com a prevalência da essência sobre a forma. Como assim, Eladim? A gente tem que analisar os fatos dentro da contabilidade, os fatos na empresa, para poder alocar aquele bem ou fazer a contabilidade de forma correta. Como assim alocar o bem de forma correta e fazer a contabilidade de forma correta? Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui de um terreno. Se você chegar para mim e disser, Aladim, um terreno, ele vai estar classificado na contabilidade como investimento ou como ativo imobilizado ou como estoque. Eu digo, depende. Aí você vai dizer para mim, não, eu acho que ele é imobilizado. Vamos lá. Ele pode ser imobilizado, ele pode ser estoque, ele pode ser investimento. Exemplo, se a empresa comprou o terreno pensando em uma futura venda, ela comprou esse terreno realmente para valorizar e vender ele no futuro, ele vai ser investimento. Se a empresa comprou esse terreno e transformou ele em estacionamento, ele é imobilizado da empresa, ativo imobilizado. Se a empresa comprou esse terreno, se a empresa é um loteamento e compra terreno para revenda, tem vários terrenos lá para revenda, isso vai estar lá no estoque. Então, assim, tudo depende da contabilidade. Então, eu preciso saber da essência. Não é só a forma, eu preciso saber da essência, do que é que aconteceu. Qual a finalidade daquele bem, qual a finalidade daquela coisa. Outro exemplo que eu posso dar, uma entidade ela precisa de financiamento e ela transfere temporariamente a titularidade jurídica de um imóvel, né, ao financiador, para reaver esse imóvel quando da liquidação da dívida. Né? Normalmente é feito o quê? É feito um contrato de venda com cláusula de recompra após certo período. Né? E é adicionado um contrato de aluguel, né, durante esse período aí que eu vou estar pagando. Os aluguéis, na realidade, é o valor e o valor da recompra são nada mais, nada menos do que o valor original. Ou seja, o valor da dívida e os encargos financeiros. Então, na realidade, nessa situação, eu passei aquele bem para dar uma garantia, mas esse bem continua comigo. Nesse exemplo que eu dou aqui, a titularidade do bem, de fato, de direito, ela saiu de mim e foi para terceiro, porque eu botei lá como garantia e aí foi feito um contrato como se eu estivesse pagando aluguel. Mas, de fato, o bem continua comigo, o bem continua sendo meu que eu digo da empresa. Então, na realidade, isso não é aluguel. O que eu estou pagando não é aluguel. O que eu estou pagando e o valor que eu pago lá no final para trazer o bem de volta para o meu nome também não é uma compra. Na realidade, o que eu estou pagando ali é um financiamento. Eu financiei, só que eu dei o bem como garantia. Então, são esses fatos que a gente tem que analisar, a gente tem que entender a essência para a gente poder saber contabilizar de forma correta. Não se preocupe, pessoal, com alguns termos que eu estou utilizando aqui, porque a gente vai ver no decorrer da disciplina.
Caso vocês tenham alguma dúvida de algum tema, vocês podem fazer a pergunta aí. Ou aí embaixo do vídeo no YouTube, ou então lá no Google Sala de Aula. Faz a pergunta lá que aí eu respondo para vocês. Beleza? O que acontece com a contabilidade e administração? Nós, administradores, contadores, nós estamos aí no centro de interesses divergentes, né? Por que nós estamos no centro de interesses divergentes? O fisco pressionando para receber mais imposto, na verdade não é o fisco, é o governo. O fisco está só fazendo o papel dele de arrecadar. O governo querendo mais impostos, as empresas querendo pagar menos impostos, existem acionistas aí querendo, pressionando, dizendo que a empresa, eu preciso apresentar lucro nas demonstrações contábeis, outros dizendo que não é para apresentar lucro, porque senão ele vai pagar mais imposto, ou então vai pagar participação nos lucros, uma participação nos lucros altos para os funcionários. E aí, como a gente debateu até em outra aula, acho que na aula presencial que a gente teve, algum aluno perguntou, professor, acontece muito do contador e do administrador ser pressionado, né, por pessoas por usuários da informação contábil. E aí a gente tem que utilizar de muita ética, não é, professor? Digo, com certeza. Então, a gente é pressionado de todo jeito, de todo lado, por usuários das demonstrações contábeis, usuários da informação contábil, que têm interesses pessoais. A teoria da agência, vocês que são de administração, vocês já devem ter ouvido falar na teoria da agência, a teoria da agência já fala sobre isso. Fala que as pessoas dentro da empresa, elas têm interesses, muitas vezes, que superam o interesse coletivo, superam o interesse da empresa, e aí eles se preocupam com o interesse pessoal. Então, acontece isso dentro das empresas. E nós, como administradores, como contadores, temos que ponderar e trabalhar sempre baseado na ética e na legislação. Sempre baseado na legislação e pautado na ética. Porque nós temos um nome a zelar. Então, a gente tem que dar a informação correta, a informação precisa, tanto para o fisco, como para tanto para o gestor, como para o investidor, como para o banco. Então, a informação é aquela informação que a gente tem que passar, é a correta. Eu não posso criar informações. Antigamente existia aí o contador, ele era mal visto, porque muitas vezes existem até piadas com o contador, né? Existem algumas piadas dizendo que chegava para o contador e perguntava, por exemplo, para um matemático quanto é 1 mais 1, o matemático dizia 2. Aí perguntava para o contador quanto é 1 mais 1, aí o contador dizia quanto é que você quer que dê. Isso não existe mais, pessoal. Ou não deve existir na contabilidade e na administração. A gente tem que, se 1 mais 1 é 2. Acabou, morreu Maria Preá. 1 mais 1 é 2. Mesmo que essa informação que eu vou dar, ela não vá agradar a determinado usuário da informação contábil. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, hipotético. Vamos dizer que um determinado gerente de determinado banco está doido para bater meta e fechar um financiamento. Mas para ele liberar um financiamento para a empresa a qual você é administrador, ele precisa que você assine como administrador ou como contador que aquela empresa ela teve um faturamento, que ela faturou, ou seja, que ela vendeu em determinado mês 50 mil reais. Só que, de fato, de acordo com os registros, de acordo com as notas fiscais, aquela empresa só vendeu naquele mês 20 mil. E aí, esse gerente quer bater meta, quer emprestar, mas para emprestar ele precisa de um faturamento de 50 mil. E ele vai e lhe pressiona. Administrador, contador, assina aí o relatório e manda para mim. E o empresário que quer também o empréstimo, ele vai lhe pressionar. E aí, o que é que você deve fazer? Pautado na ética, dizer não. A informação que eu posso dar é que você faturou, ou seja, você vendeu no mês o valor que está aqui de nota fiscal, os 20 mil. Então, a gente
como administrador e como contador, muitas vezes passa por situações como essa. E a gente tem que estar preparado para isso. Sempre trabalhando dentro da legalidade e pautado na ética, como eu falei. E aí, pessoal, eu sempre trago esse comentário para aquelas pessoas que dizem: vou terminar o curso e vou parar de estudar. Eu sempre digo que o administrador e o contador, eles são eternos estudantes. Então, não pensem, pessoal, que vocês vão terminar o curso e vocês vão parar de estudar, não. Vocês vão continuar estudando as mudanças na legislação. Por exemplo, agora, no período de pandemia, os contadores, nós quase que... Teve gente que teve que ir para o Rivotril. Teve contador que teve que ir para o diazepam, para o Rivotril, porque foi pressão, velho. Foi pressão mesmo, porque mudou tudo, legislação. Todo dia lançava uma norma nova, lançava uma nova legislação, uma nova lei, seja estadual, municipal ou federal. Todo dia estava surgindo algo novo, seja relacionado à parte trabalhista, à parte fiscal ou até mesmo à parte contábil. E aí, o que é que o contador tinha que fazer? O contador e o administrador ia perder o emprego, ia fechar as portas? Não, tinha que estudar. Estudar, verificar o que mudou e trazer soluções para a empresa. A empresa está passando por maus bocados e chegava para o administrador, agora no início da pandemia, até agora também durante a pandemia. Chega para você, administrador, e diz: eu estou com esse problema aqui, eu não estou tendo como pagar minha folha de pagamento. E aí, o que é que você vai fazer para mim? O que é que você me diz? O que é que eu faço? E aí, o que é que você vai dizer como administrador? Você tem a opção de suspender o contrato de trabalho, você tem a opção de reduzir a carga de trabalho desses funcionários e aí reduzir o salário. Então, você ia elencar as possibilidades dentro da legislação que essa empresa tinha para conseguir superar esse período de crise. Por isso que a gente tem que estar estudando e a gente tem que estar preparado e antenado em todas as mudanças. Então, pessoal, não é só na contabilidade, não. Nem na administração, não é só na administração, não. É em toda a profissão. A gente tem que estar estudando direto. Os médicos. Surgiu essa doença nova, os médicos estão tendo que estudar. Tudo novo. Então, se você acha que vai terminar o curso e parar de estudar, você está enganado. Você vai continuar estudando. E aí, pessoal, eu finalizo por aqui essa primeira parte aí da contabilidade, essa parte conceitual. Nas próximas aulas nós trabalharemos um pouco mais prático, né? A gente vai começar a falar de ativo, a gente vai começar a falar de passivo, a gente vai começar a falar de patrimônio líquido e a gente vai começar a exercitar mais. Tranquilo? Então, galera, até a próxima. Um abração. Vamos lá.